Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 6. Nós conhecemos bastante esse texto, volta e meia eu estou citando esse texto, né? Coloque para nós. Jesus nos ensina muita coisa. O ano passado nós aprendemos falar de pessoas que tiveram encontro com Jesus. Os nossos vidas vitoriosas, nosso final de semana Vida Vitoriosa, foram falar de pessoas que tiveram encontro com Jesus. O que aconteceu na vida dessas pessoas, quais as transformações que tiveram essas pessoas ao encontrarem com Jesus. E eu comecei agora uma série de estudos, uma série de mensagens, falando das mensagens que essas pessoas ouviram. Quais foram as palavras de Jesus que transformaram a vida dessas pessoas? Que palavras transformaram, trouxeram vida para essas pessoas? E agora Jesus, ele ensinando ali os seus discípulos, as pessoas que o ouviam, ele dizia: mas tu quando orares, então ele falando com as pessoas, olha, vocês quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, está aqui aposento, né? Então entra no teu quarto, no lugar lá que você dorme lá, ele diz: fecha a porta. O ato de fechar a porta é ato de para você, é só você e ele. Entra no teu aposento, fecha a porta, ora a teu pai. O que é orar? Falar. Estamos aprendendo que orar nada mais é que falar. Então você vai falar com teu pai, você vai orar a teu pai, ao Deus Todo-Poderoso, que te vê em secreto. A minha tradução, que te vê secretamente, né? Que te vê secretamente, e aí tem uma vírgulazinha, e diz ali: te recompensará publicamente. O interessante é o que você faz em secreto, o Senhor mostra para as pessoas no público. Mas aqui, o que eu quero frisar aqui é que o Senhor, Ele quer que nós falemos com Ele. Nós aprendemos duas, três quarta-feiras dessa para trás, aí eu li um texto aqui também, domingo retrasado, lá de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Então o tempo inteiro nós estamos falando com o Senhor. Orar sem cessar não é você ficar ali o dia inteiro com as mãozinhas, não é isso. Orar não é você ficar 24 horas pedindo coisa para Deus. Nós estudamos na quarta-feira retrasada que quando nós oramos, nós temos vários tipos de oração, várias fases na oração também, e nós sim, podemos pedir, temos aprendido a respeito disso, mas ter intimidade com o Pai, intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo, e isso só é possível através da oração, uma conversa. Outro dia, passando com uma criança de colo, tinha uma criança, se eu não me engano, eu acho que era o filho do Jonathan, se eu não me engano, ele estava assim, aí eu passei falando e ele torceu o pescocinho. O que é isso? Esse menino, desde que ele nasceu, ele conhece a minha voz aqui. Agora eu chego perto dele, ele chora, não sei porquê, eu preciso saber o porquê que esse menino chora. Fui pegar ele, ele começa a chorar, não sei o que acontece, ele chupa bala já? Ainda não, né? Então tá bom, quando ele começar a chupar bala, você me fala, vou resolver esse problema rapidinho, tomar um saco de bala, quero ver se esse menino não vai, quando eu chegar perto dele, vai rir, vai dar risada, né? Mas, ele conhece a minha voz, ele pode até não conhecer o meu rosto. Ele fala assim: nossa, que voz bonita, quando ele chegou perto, que feiura, né? E daí ele chorou. Eu falei: não é isso não, eu tenho certeza também que não é isso também, né? Mas ele conhece a minha voz. E nós também precisamos conhecer a voz do nosso Pai. Nós precisamos conhecer a voz do nosso irmão Jesus. Vê? Jesus é o teu irmão? Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós vamos conhecer a voz do nosso irmão. Nós vamos conhecer a voz do Espírito Santo.
Nós vamos ter aí, assim que terminar essa série de estudos, nós vamos falando sobre oração na quarta-feira, nós vamos entrar numa série de estudos falando sobre o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo. E nós vamos conhecer a voz do Deus da qual nós conversamos com Ele. Como é que nós vamos conhecer a voz do Deus que nós estamos conversando com Ele? É que nós estamos orando, falando com Ele. É que às vezes nós só falamos, nós esquecemos de ouvir. E uma conversa, comunhão, significa eu falar e ouvir. Às vezes nós falamos tanto com Deus que esquecemos de ouvir Deus. E aí nós temos aprendido na palavra do Senhor que ouvir Deus, eu ouço Deus lendo a palavra, eu ouço Deus como os irmãos estão ouvindo aqui a palavra que eu estou trazendo aqui aos irmãos. É uma canção. Então tem várias formas de Deus falar conosco. E aí nós precisamos então, irmãos, ter esse tempo para falar com Deus e também de ouvir Deus. E é por isso que nós estamos aguardando aí por esse momento aí, né, da nosso jejum e oração, para ter essa maior intimidade com o Senhor. Por isso que o salmista, o texto que nós vemos em Salmo 27, o salmista falava que ele queria habitar na casa de Deus, na casa do Senhor, porque era o lugar que ele tinha comunhão com Deus, era o lugar que ele falava com Deus, era o lugar que Deus falava com ele, era um lugar especial. Por isso que ele falava que queria passar o tempo inteiro na casa do Senhor. Ele queria se esconder lá, ele queria morar lá, porque a presença do Senhor, irmãos, deixa eu só um parênteses aqui. No Antigo Testamento, lembra que nós falamos agora há pouco do cálice? O cálice representando o sangue de Jesus lá na cruz. Quando Jesus entrega o cálice, divide ali o cálice com os seus discípulos, ele fala assim: esse é o meu sangue que é derramado por vós, e é uma nova aliança que eu estou fazendo com vocês. O que essa nova aliança significa? Essa nova aliança, agora, Jesus, ele iria ter comunhão conosco, porque logo em seguida ele anda com seus discípulos e fala assim: agora eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Então, essa nova aliança que o Senhor Jesus trouxe através do seu sangue, ela nos dá condições de andar com Jesus, de ter comunhão com Jesus, de ser amigo de Jesus. Antigamente, na antiga aliança, na aliança que Deus fez com Moisés, eu até expliquei aqui na quarta-feira, havia no tabernáculo, havia 3 lugares. Um lugar onde todas as pessoas podiam chegar, podiam entrar. Havia um segundo átrio, uma segunda parte do tabernáculo, onde apenas os sacerdotes poderiam entrar. E havia uma terceira parte, um outro átrio, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez só no ano. Então as pessoas, apenas o sacerdote falava com Deus. E na nova aliança, o véu tinha uma cortina, tinha um véu que fazia separação entre um átrio e outro, entre um lugar e outro. Diz que essa cortina, esse véu se rasgou de alto a baixo. Para quê? Para que todas as pessoas pudessem então entrar na presença de Deus, não houvesse limitação para ninguém. Falei que quarta-feira que todas as pessoas podem falar com Deus, desde que elas saibam o que elas querem, e que elas saibam que estão falando com Deus. Quem não estava quarta-feira perdeu um estudo maravilhoso sobre oração. E já vou aproveitar para fazer a propaganda das 2 quartas-feiras seguintes, que vai ser tremendos estudos. Será maravilhoso, não perca, tá? Vai ser bênção demais. Então, quando nós começamos agora a viver esse tempo de comunhão com Deus, comunhão com Jesus, comunhão com o Espírito Santo, agora nós vamos ver que existe um lugar especial. Que lugar é especial? A presença de Deus. E a presença de Deus pode ser em qualquer lugar. A palavra do Senhor diz que nós podemos invocar o nome do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, todo o vosso entendimento. Então, quando nós compreendemos, quando nós aprendemos como buscar o Senhor, podemos buscar, e nós vamos encontrá-lo, nós vamos achá-lo a todo instante. A verdade é que é o Senhor que acha a gente, né? Isso aqui é interessante, né?
É o Senhor quem nos encontra. Então existe um lugar especial, e este lugar é a presença do Senhor. Mas vamos um pouco mais à frente. Marcos, nós estamos no livro de Mateus, vamos lá em Marcos, capítulo 11. Nós vamos aprender um pouquinho. Citei quarta-feira esse texto, na minha célula, sexta-feira, nós falamos sobre esse texto. A célula dos jovens também, ontem também falou sobre esse texto também. Marcos capítulo 11, verso 22. O que nós podemos aprender com Jesus? O que seus discípulos aprenderam sobre, então agora ter comunhão, sobre falar com Deus, sobre ter acesso aí a Deus? Os discípulos, deixem aberto aí, por enquanto, verso 22, né? Os discípulos caminhando com Jesus, ele ia ensinando, ele ia caminhando, os discípulos com ele ia aprendendo ali, e Jesus então avista, eles estavam caminhando há algum tempo, deveria estar com fome, e de repente Jesus avista uma figueira de longe, e uma figueira que estava com suas folhagens, com seus galhos, suas folhas bonitas, mas quando Jesus chega lá, ele não encontrou nada, nenhum alimento naquela figueira. E a palavra do Senhor diz que Jesus então amaldiçoou aquela figueira, falou assim: ninguém vai comer o fruto seu mais. E de repente, vai o verso 22. Achou aí? E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Sabe por que Jesus disse isso? Os discípulos depois, no outro dia, pela manhã, eles estavam caminhando e de repente pararam de frente àquela figueira, olharam aquela figueira, ela estava seca, de cima e embaixo, até a raiz. E Pedro então fala: mestre, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. E aí Jesus então disse, e Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha só, um pequeno detalhe. Agora, nós vimos Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus dizendo que nós poderíamos entrar no nosso quarto, que o nosso quarto poderia ser igual a terceira parte do tabernáculo, onde o sacerdote entrava diante de Deus. Interessante que o sacerdote, ele entrava com sangue nas mãos, o sangue de um animal. Ele só poderia entrar depois que um animal fosse sacrificado, e através do sangue daquele animal, apagados os pecados dele do ano. Ele poderia entrar apenas uma vez no ano, e ele então entrava naquele lugar especial, que só ele poderia entrar, com sangue nas mãos, ele entrava lá. Ele só poderia entrar desse jeito, senão ele morria. Aí nós agora, o véu se rasga de alto a baixo, e nós também podemos entrar. Aí, pastor, mas e o sangue? Nós entramos através do sangue de Jesus. Não entramos porque matou-se um cordeiro, como matavam antigamente. Mas o sangue de Jesus aniquilou todo o nosso pecado, assim como o sangue de um animal. O autor do livro de Hebreus escreve a respeito disso. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele também escreve e fala a respeito disso. Ele fala que através de Jesus nós podemos nos achegar diante de Deus, sem ser necessário que a gente faça nenhum sacrifício mais, porque o sacrifício já foi feito. Jesus lá numa cruz já se entregou por nós. Não é necessário mais sangue de bodes, não é necessário sangue de cordeiro, não é necessário sangue nenhum mais, porque o sangue de Jesus já foi derramado. E aí nós aprendemos isso, porque Jesus fala: entre lá no seu aposento, entre lá no seu quarto, entre lá na sua sala, no lugar que você estiver lá, feche, fique em secreto. Você pode falar com Ele. Você pode falar com Ele, porque você já tem o sangue de Jesus. Você está entrando através de Cristo. Por isso que Jesus falou, João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós podemos chegar diante do Pai, é isso que Jesus falou. Agora você pode entrar lá no seu quarto, você pode fechar a porta, que o caminho é Jesus, através de Jesus, nós podemos chegar diante do nosso Pai. É isso que Jesus ensinou para a gente. E agora Ele ensina a seus discípulos algo muito maravilhoso. Nós em secreto, olha só irmãos, no secreto, eu e Deus, você e Deus. Quando eu falo agora você e Deus, é que você não precisa de ninguém. Você pode orar, você pode falar com Deus. Às vezes a gente ouve muito, pastor, ore por mim, irmãos, orem por mim. Eu sempre pergunto, você está orando? Não, estou pedindo para você orar. Eu falo, então não vou orar não. Você tem que ser a primeira pessoa que tem que orar. O que eu posso fazer é ajudar com você em oração. Você pode fazer os nossos irmãos da célula ajudar com você em oração, guerrear com você, mas você tem que ir, você tem que ser o primeiro. E Jesus está ensinando isso para nós. E aí Ele fala que não existem coisas impossíveis para você pedir a teu Pai lá no secreto. Não tem nada impossível. Quando Ele fala, você pode ver que o assunto é a figueira. Ele podia ter dito, não, se você quiser, a hora que você encontrar uma figueira aí que não está produzindo figo, aí você pode amaldiçoar ela. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus vem e diz, olha, sabe esse monte aqui? Você pode dizer para esse monte sair daqui, erguer e vai parar lá no mar. Esse aqui que ele fala, ó, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, isso será feito. Então Ele está ensinando, Ele está ensinando os discípulos, está nos ensinando, que não existe nada impossível. Cara, o monte para começar, ele é grande, não dá para você abraçar ele. Não é uma caixinha dessa que eu pego aqui, tá? E trago para cá, não tem jeito, você pegar um monte não tem jeito. Então Ele está dizendo que é algo impossível. Acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Para mim e para você mas para Deus não. E é justamente isso que Jesus está ensinando. Você pode tirar, mas tem um detalhe muito importante. Jesus está ensinando aqui, Deus, meu Pai, pega esse monte aqui, transporta ele para o mar para mim. É isso que está escrito aqui? Não. O que está escrito aqui? Qualquer que disser a este monte. Lembra que nós falamos no domingo passado? Criei, por isso falei. É necessário crer, porque se você não crer, nem a caixa sai do lugar. Você não vai ter coragem nem de ir lá para pegá-la. Quanto mais o monte. O que é um monte? É o meu impossível, é o seu impossível. Essa luta que você está travando 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos. Essa guerra que você está pedindo, essa guerra que você está travando, irmãos, orem por mim. As suas orações na madrugada. É aquela cartinha que você escreveu e colocou na nossa caixinha de oração. É o seu impossível, é o meu impossível. Mas quando é que nós vamos aprender? Agora é o detalhe, irmãos. Quando é que eu e você vamos aprender a dar ordem lá no monte? A dar ordem para o monte? Quando é que nós vamos entender isso? Quando é que você vai entender isso? Quando é que vai nascer no nosso coração, na nossa mente, a convicção, a certeza que você está falando com Deus, que eu estou falando com Deus? Foi isso que nós estávamos aprendendo quarta-feira. Irmão, se você não estudar a palavra, se você ficar só de domingo a domingo aqui, às vezes você não pega muita coisa.
E é o que eu me esforço para ensinar aqui, hein? Nós estamos aprendendo essas coisas quarta-feira. Porque se eu não tiver convicção, se eu não tiver certeza, primeiramente, que eu estou falando com Deus, a nossa oração não vai passar, não sai nem da sua boca. Só vão ser palavras bonitas que vão sair. Porque é necessário, é que está escrito, e não duvidar no seu coração. Como é quando eu não vou duvidar? É aquilo que eu estava falando domingo passado. Eu preciso saber o que eu quero, e eu preciso saber se o que eu quero, eu tenho respaldo dentro da palavra de Deus. Eu preciso saber se o que eu quero está dentro da vontade de Deus. Eu preciso saber se o que eu quero tem promessa de Deus para mim. O que você quer, o que você deseja no seu coração, tem promessa de Deus para você? Deus já falou com você? Lembra que nós precisamos falar com Deus e ouvir Deus falar? Porque a partir do momento que eu ouço Deus falar comigo, aí eu tenho a promessa de Deus para mim, eu tenho a promessa de Deus a meu favor. E aí todas as vezes que vier uma ponta de dúvida na minha mente, eu vou romper isso rapidão. Não haverá dúvida no meu coração, porque se houver dúvida no seu coração, não tem monte que sai do lugar. O monte só vai sair do lugar quando nós aprendermos a não duvidarmos. O monte só vai sair do lugar quando nós compreendermos que nós temos fé de verdade. E disse Jesus, respondeu Jesus, tende fé em Deus. Se não houver o que é fé? Firme fundamento, as coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Se não houver essa convicção dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro aqui, é algo racional. A fé não é um passo no escuro, não. A fé é algo racional, muito mais racional do que você imagina. A fé cresce. Como é que ela cresce? Ouvindo a palavra de Deus. Por que ela cresce ouvindo a palavra de Deus? É que quando nós ouvimos a palavra de Deus, tendo ela como verdadeira, tendo ela como realmente como palavra de Deus, é Deus falando comigo, eu creio que é Deus o Todo-Poderoso que me fez, que fez os céus, que fez a terra e que tudo nela há, e que tudo que nela tem, tudo que nossos olhos veem, ouvindo, tudo foi Ele que fez. Quando eu creio nisso, aí começa a ficar mais fácil. Para Deus nada é impossível. Aí eu começo, mesmo que o inimigo fale, não tem jeito, você fala, tem jeito. Ah, mas você não é ninguém, eu sei, mas pela graça de Deus, é isso que eu sou. É que nós estávamos lá, quando Paulo escreveu. Lembra do capítulo 15 de 1 Coríntios que nós lemos aqui? Ele fala a respeito disso. É a graça de Deus em mim. Eu não sou nada, eu não mereço, mas é a graça de Deus em mim. Nós precisamos aprender, irmãos, aprender a lutar, travar batalhas. Fala, pastor, mas não é só orar? Não, tem que travar batalha. Se não fosse assim, não estava escrito lá em Efésios, capítulo 6. O levante do inimigo contra nós. Já ensinei para os irmãos que na quarta-feira, que a gente trava aquela luta com o inimigo e pá, no meio do queixo dele ele cai. Você fala, venci o meu inimigo. Quando você olha, tem uma fila de capeta enfileirado, você esperando para você lutar. Um após um, você derruba um, tem mais uma renca esperando só a vez deles. Quando não vem de 2, 3, quando não vem enfileirado ainda. Mas nós precisamos saber que maior do que está no mundo é o nosso Deus que está conosco. É o Deus Todo-Poderoso que luta as nossas batalhas, que guerreia conosco. Nós só precisamos confiar nele. Nós só precisamos crer. A palavra diz aqui, nós só precisamos crer. E se fará aquilo que diz. Lembra que nós devemos falar? Eu tenho que falar para o inimigo, caia aí agora, em nome de Jesus. Bata em retirada, vaza fora da minha frente, caia fora da minha casa agora, em nome de Jesus. Tem que aprender a falar. Para Deus você dá ordem, tua palavra está escrito, que eu mereço isso, que eu tenho direito a isso. Aí para o capeta por favor, sai, né? Que favor o quê? Nós temos que aprender, irmãos, é coisa que a palavra de Deus nos ensina. É coisa que a palavra de Deus nos ensina, nós temos que dar ordem.
O que é o monte? O que é o inimigo se levantou contra você? A palavra do Senhor diz que quando nós oramos, a palavra do Senhor diz que todas as armas fabricadas contra nós, elas se quebram. Todos os planos de Satanás contra nós são desfeitos, são jogados para o chão. Nós precisamos crer, então nós precisamos orar, guerrear, falar, dar ordem. A autoridade que o próprio Senhor Jesus conferiu a mim, conferiu a você, conferiu à igreja. Tudo isso aqui, irmãos, é direito nosso, está na Bíblia, está na Escritura, é direito nosso. Nós devemos exercitar essas coisas. E quando a palavra, volta a dizer, quando a palavra do Senhor diz que orar sem cessar, não é pedir o tempo inteiro, mas é estar falando e ouvindo o tempo inteiro, falando com Deus o tempo inteiro. Verso 24 aqui do capítulo 11 de Marcos: pois por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, presta atenção, todas as coisas que pedirdes orando, e tem umas vírgulas, vamos obedecer essas vírgulas. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, vírgula, orando, crede receber e tê-las. Nós vamos aprender nessas 2 quartas-feiras essas coisas. Eu preciso entender, Deus me ouviu, eu orei, eu estou crendo que Deus está me ouvindo, eu creio que eu sou um filho de Deus, eu creio que Jesus, Ele é o meu caminho, e eu estou, através de Jesus eu cheguei agora diante do Pai, eu estou clamando a Ele, e Ele vai me ouvir, e Ele vai me atender, porque Ele me ama. Vamos aprender o que Jesus disse também? Vamos lá, Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, verso 1, presta atenção nesse verso. Sempre a gente fala da parábola, mas às vezes a gente esquece desse verso primeiro, que é tão importante. Olha só, olha o que Jesus estava ensinando aos discípulos, as pessoas que o ouviam, e contou-lhes também uma parábola, uma história ali, para ilustrar o que ele queria ensinar, sobre o dever de orar sempre. Olha só, olha o detalhe, irmãos, dever de orar sempre, e nunca desfalecer. Tem a ver com perseverança, tem a ver de clamarmos ao Senhor. Falei outro dia que, irmãos, nós, na virada do ano, era uma outra caixa, nós colocamos os pedidos, nós já queimamos todos os pedidos diante do Senhor, e estamos com a nova caixa aqui durante o ano, para o ano 2026. O que você escreveu pedindo ao Senhor, você lembra ainda? Você lembra? O que você pediu, colocou na caixa? Eu falei com os irmãos, tire uma fotografia do que você escreveu, faça uma cópia. Memória não é arquivo, a gente esquece também. E novos pedidos vão surgindo, novas necessidades vão surgindo, e de repente, aí Deus responde, você nem lembra. Perseverar no que você pediu, persevere. Você fala, pastor, eu já até mudei o motivo da minha oração. Lembra que eu falei domingo passado? Você tem que saber o que você quer. Tem muita gente que num domingo pede uma coisa, no outro domingo já pede outra, ao contrário. Estava chovendo, Senhor, está chovendo demais, Senhor. Aí hoje fez um sol, né? Senhor, mas amanhã é uma chuvinha, seria bom, né? Nós somos assim. Mas a palavra do Senhor então nos ensina, devemos orar sempre, nunca desfalecendo, dizendo, verso 2, havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, olha só, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário, e por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus,
nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. Jesus estava ensinando sobre orar. Era o ensino de Jesus. Devemos orar sempre, nunca desfalecer. Ele estava dando exemplo que aquela mulher, é uma parábola. Na história, essa mulher, o tempo inteiro, eu quero justiça contra o meu adversário, eu quero justiça contra o meu adversário. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Lembra o que disse o juiz? O que é que o juiz disse? Quando a gente lê, irmão, tem que ir e voltar. E disse o Senhor, disse Jesus, ouviu o que diz o injusto juiz. O que é que o injusto juiz disse? Não lembro mais. O que é que ele disse? Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune mais, ou me importune muito. Verso 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. O que eu falei aqui na hora da ceia? Vamos estar juntos no grande dia com o Senhor. Não foi? Nós vamos ceiar como o Senhor juntos, falei? Todo mundo, amém? Não é? Sabe por que nós vamos ceiar? É porque nós somos escolhidos, chamados, eleitos pelo Senhor. Tudo isso. Então, e Deus não fará, é uma pergunta que Jesus faz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É uma pergunta. Se o juiz, que não teme a Deus, acabou fazendo isso pelaquela mulher, ele está querendo dizer, quanto mais o nosso Deus, que nós somos escolhidos, aí que Ele fará mesmo. Digo-vos, que depressa, verso 8, digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lembra daquela pergunta? Lembra daquela questão que Jesus falou com os discípulos? Que era preciso ter fé em Deus? Precisa ter fé em Deus? Então nós precisamos ter fé em Deus. Crer que o Senhor está nos ouvindo. Eu estou entrando na presença dEle. Agora eu não preciso de ninguém mais. Eu posso eu mesmo entrar. Eu não preciso de sangue de animal nas minhas mãos, porque eu tenho o sangue de Jesus sobre mim. Eu não preciso de ninguém me mostre o caminho, porque o meu caminho é Jesus. E eu vou através de Jesus, então, chegar até o meu Pai. E eu posso falar com Ele em secreto. E eu posso, através de Jesus, com a autoridade que Jesus me deu, eu posso dar ordem ao monte, para ele sair de um lugar, e ir para um outro lugar, e ele vai sair, porque eu creio na palavra do Senhor, eu creio que não há nada impossível para Deus, eu creio que eu posso orar, que eu posso falar com o Senhor, eu creio que eu posso suplicar a Ele, e Ele vai me ouvir, e Ele fará justiça por mim. Eu creio, e eu tomo posse disso tudo, em nome de Jesus. Você toma posse disso em nome de Jesus? Isso é uma grande verdade, é uma verdade que o Espírito Santo nos ensinou nesta noite, está sendo gravado. Eu creio que eu vou disponibilizar, como eu faço toda semana, os irmãos da mídia também, no grupo da igreja, mando para os irmãos na célula. Isso aqui é um ensino que eu estou falando com os irmãos, é bom a gente guardar, para aprender. É muito importante, irmãos, estudarmos a palavra do Senhor, é muito importante, porque essas verdades contidas na palavra do Senhor, nos traz vida, nos faz vitoriosos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós aprendemos muitas coisas, daquilo que podemos e daquilo que não podemos fazer. E a palavra diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas. E quem disse isso foi Paulo. E ele disse depois de ter passado por grandes dificuldades, passado fome,
passado momentos de tortura, e depois que ele passou por tudo isso, e ele disse ainda: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos recorrer ao Senhor. E assim como eu terminei, assim como eu comecei, eu estou terminando, voltando a falar da nossa campanha de jejum e oração. Vai ser um tempo onde nós vamos aprender a orar. Vai ser um tempo onde nós vamos exercitar a nossa oração. Vai ser um tempo onde nós vamos mandar os montes saírem do lugar. Tudo para a honra e glória do Senhor. Tendes fé em Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o seu Pai. Ele te ama. E o Senhor nesses dias vai revelar coisas grandes para nós. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu nem no nosso coração, na nossa mente, mas Deus vai revelar para nós. Deus vai revelar coisas grandes para nós. Tem de fé. Tem de fé. Nós precisamos orar. Nunca desfalecer. É isso que nós vimos aqui na palavra do Senhor. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Deus fará justiça a nós. A bênção do Senhor vai nos alcançar. A bênção do Senhor. Outro dia eu vi uma frase. A sua realização a um passo. E aí fala lá o que deveria fazer. Eu quero dizer que a sua realização, o seu sucesso, a direção do seu projeto de vida está a uma oração. A uma oração. Nós precisamos falar com Deus. Crer que Ele existe e que Ele está aqui. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Pai. Amém? Vamos nos colocar em pé. Grupo do louvor. Nós cantamos uma canção, a primeira canção, dizendo: há um lugar especial, há um lugar especial. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Esse lugar especial é a presença do Senhor. Há um lugar que você pode abrir o seu coração. Há um lugar que você vai encontrar paz. Existe um lugar onde você vai encontrar descanso. Existe um lugar. Esse lugar existe.